que ela recuperou. Eu acho que o filme, aí a doutora retoma como Comissão Nacional, que ela fez até uma colocação muito pertinente para o Américo, né? E aí a gente tenta restabelecer o clima. Tudo bem? Então, vocês, doutora, Neto, vamos lá? Não, eu acho ótimo, mas várias pessoas chegaram perto de mim dizendo o seguinte: como eu queria falar, como eu queria perguntar. Então, eu só queria sugerir uma pequena mudança do que você está dizendo. Ver o filme, se você achar que cria um clima, tudo bem. Agora, quando cada um for perguntado, já faz um resumozinho. Eu falei isso, aquele resumo de vereador, sabe? De vereador que vai ganhar. E aí, faz isso e dá a resposta também. Porque umas 5 pessoas chegaram junto de mim dizendo que queriam perguntar e que estavam... E que foge um pouco ao que a gente entende o que é a Comissão da Verdade. Então teria que ser um debate. Aqui não é debate, aqui é uma sessão da Comissão da Verdade para acolher depoimentos, fatos novos. Então aqui, mas tudo bem, sem prejuízo das tais inscrições, porque eu tenho receio que aqui vire uma sessão de descarrego, né? Então aqui não é sessão de descarrego, não está previsto. Eu nunca vi Comissão da Verdade com comício, com colocação, ou então a gente se atém. Tá bom. O Denise com a palavra. Neto, quer falar? Vamos. É o seguinte, o foco desse seminário são 2 frases. Então a gente pediria que as pessoas, afora a curiosidade que os palestrantes falaram, ou questões que tenham a ver de dúvidas sobre a Comissão da Verdade, focassem 2 frases. 2 frases. Porque o esforço de fazer uma sessão fechada de manhã com estudiosos é até para eles se conhecerem, trocar, aparecer a empresa do cara e tal. É o seguinte: o que as empresas tiveram que ver com o regime militar? 2, o que as empresas tiveram a ver com a repressão? Então esse é o tipo de cooperação principal que precisamos hoje. Nós sabemos dos mortos, desaparecidos, as perseguições, as empresas são filha da puta, um monte de coisa nós sabemos. Isso não precisa repetir para nós, aqui é tudo cobra criada. Então exigir que a sessão de descarrego o Adriano fala. Eu fui perseguido sim, companheiro, e daí? Todo mundo foi perseguido, não é essa a discussão. Tá? A discussão é, se for possível, o que as empresas, aqui está escrito na telinha lá, tiveram com o regime, e o que as empresas e muito úteis companheiros que possam contribuir, fazer a fichinha rosa. O resto é realmente que a Adriana e a doutora Rosa disseram, é só o foco, só isso, se for possível. Vamos lá, pode. Então não falamos nada diferente. Por enquanto, tá bom. Ligou a máquina aí, o Hélio, tudo bem? Já está ligado? Então passa o filme, porque o filme já foi registrado de manhã. Aí a gente ganha tempo. Vamos lá. Elisa, faz a introdução e manda lá. Tá ligado, tá ligado. Alô? Pronto. Esse filme que nós vamos ver agora é um dos 14 que foram recuperados, encontrados lá no Arquivo Nacional, conforme eu já expliquei. Esse primeiro é uma convocação à sociedade financiado, né? Esses filmes todos eram financiados por esse grupo de empresários que se reunia dentro do IPES, que era esse instituto que congregava os conspiradores para a derrubada do Janot, né? E tudo isso deu certo, como a gente sabe, infelizmente. E esse filme aí era uma peça de propaganda para convencer a sociedade a não só aceitar o golpe, como querer o golpe. Vamos a ele, por favor. Bom, Denise, eu consegui colocar a grande empresa. Tá bom, vai. Então, passa esse primeiro, que eu acho que é mais forte. Então, esse que nós vamos ver é a imagem dos empresários posando de bonzinhos e de como a vida pode ser boa com todo mundo do lado deles. Não, esse é o... Não, deixa.
lá no tempo, ali embaixo no final. 10.40. É isso mesmo. Não. Bom, então vamos ver. Podemos ver o primeiro, que eu acho que ele é bem forte e tem um discurso bem enfático. Eu acho mais importante é o filme mesmo, porque passou de ser. Esses filmes eram passados no cinema anterior aos filmes principais, nos clubes de serviço, tipo Lions Club, Rotary Club, nos intervalos de almoço das empresas, em pracinhas do interior, em salas paroquiais, né? E igrejas, de um modo geral, protestantes também, tipo fazem isso. O colega está me lembrando aqui que é o último filme da empresa e que tem mais a ver com o tema. Então, talvez fosse bom realmente a gente ver o último. É só puxar. Porque essa divisão em capítulo aí, ela não é muito certa. Só um. Que mostra uma mistura. Eles mostram o nazismo, o fascismo italiano. Eles têm, em geral, 10 minutos. Depois cai aqui dentro. Assassinatos na Primavera de Praga. Eles eram o mal, e o Brasil precisava sair disso. Em 62. Filmes que eram passados, falando que o Brasil estava caminhando para uma ditadura onde o extremo esquerda e o extremo direita, que algum seja cidadão isso acontecesse. Esse filme, passando, com narração. Aí eu Reinaldo Dias dele, mas o outro narrador foi o Cid Moreira. Ele passava o Brasil inteiro para o Jamanzão. À véspera de mais um pleito eleitoral no Brasil, sempre cabe perguntar mais uma vez. É bom prestar atenção que a disputa era sempre pela democracia, né? Cinicamente. Democracia é o contrário da loucura ideológica e política que levou Hitler e Mussolini à guerra mais destruidora de toda a história. O nazifascismo era o inimigo da democracia. Hoje, a democracia sofre uma nova ameaça: o comunismo. Os habitantes de Berlim Oriental buscam a liberdade, procuram fugir a um regime totalitário, a um regime contrário à democracia. O colega Jorge também lembrando que a gente prestar atenção nas trilhas sonoras que Onde o manipulam povo não pode escolher seus próprios dirigentes, onde nega-se de maneira primária e brutal a democracia. Onde se bloqueia o direito de ir e vir, onde a imprensa é exclusiva propriedade do governo, falecem os princípios democráticos. Erguem-se alambrados hostis da liberdade popular. Onde os tanques e as metralhadoras sufocam sangrentamente o direito de opinião,
A democracia ficou vilipendiada, esmagada ficou a dignidade elementar da criatura humana. Onde o povo arrosta as forças da opressão e proclama seu direito à liberdade, onde as armas não conseguem silenciar de todo a voz dos homens, a democracia canta um hino de esperança e de bravura. A economia baseada no trabalho exaustivo, o descaso total pelo indivíduo, a dissolução da família, a paralisia da inteligência, o falseamento da educação, o espezinhamento do homem. Sempre existirá também a voz que protesta, a voz que exprime altivamente sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade da pessoa humana, na igualdade de direitos para homens e mulheres de todos os países. Assim, a antidemocracia é isto: uma cerca que não se pode transpor, uma cerca farpada a separar o homem da sua liberdade, a separar o homem da possibilidade de viver uma vida livre, digna, feliz. Brasil, terra da liberdade. Esta luminosidade, esta transparência são essenciais ao homem brasileiro, pois neste ambiente de liberdade, o nosso povo construiu as suas cidades e se afirmou como civilização. O sentimento da liberdade brasileira tem a idade das primeiras gerações que nasceram em nossa terra. O povo não recebeu de graça a liberdade, mas o povo a conquistou pouco a pouco. A soberania do povo brasileiro afirmava-se através de uma patriótica e justa política exterior. Homens como o Barão do Rio Branco nos ensinaram a virtude de ver os interesses nacionais do alto, acima do horizonte visual das pessoas e dos partidos. Protegendo a boa imigração, mantendo relações com todos os povos de boa vontade, o Brasil se fez conhecido em todo o mundo como um país de inabalável formação democrática.
mas para a defesa dos sagrados direitos dos civis. Exército, Marinha, Aeronáutica, escolas de ordem, legalidade e democracia, virtudes sobre as quais se estabelece a liberdade e se desenvolve o progresso. O que promete a democracia? Ela promete tudo que as gerações podem fazer livre e espontaneamente. Promete livre escolha de ensino e religião para seus filhos, garantia dos direitos adquiridos de greve e mudar de emprego ou propriedade. Só a democracia impede que o povo fique à mercê da vontade de um só homem ou de um só partido político. A democracia promete o desenvolvimento livre e poderoso dos nossos centros industriais e comerciais, com todos os benefícios decorrentes da expansão da riqueza nacional. Abra os olhos. Claramente, examine o elenco de candidatos, aqueles que podem, de fato, trabalhar para o Brasil sem qualquer quebra da liberdade, dos direitos democráticos. Aqui, nas urnas, começa a democracia. Aqui, nas urnas, o brasileiro defende a liberdade e o regime democrático. Quanto melhor o eleitor desincumbir-se da responsabilidade de votar, melhor será a democracia. Melhor e mais próspero será o Brasil. Mais livre e mais feliz será o seu povo. Eu acho que a carga de indignação que esse filme passa, né? De alguém que promete democracia, que fala de democracia, que a vida começa na democracia e dá um golpe, de alguém que põe essas cenas de nazismo e põe um pé, porque a nossa ditadura tem um pé fortíssimo no nazismo e depois outro no crime organizado, como está provado hoje, né? Petrópolis, a Casa da Morte, foi toda encravada numa estrutura e apoio nazista, porque os americanos cooptaram muitos nazistas para ficar trabalhando e muitos ficaram aqui no Brasil. Nós vamos esclarecer isso no nosso trabalho, no nosso relatório. Quer dizer, é realmente assim, chocante nós vermos a crítica que era feita a um conjunto de questões que fazem parte da alma, né? Fazem parte do pedigree dessa ditadura. Tá bom, então acho que o filme, você gostaria de falar mais um pouquinho, Denise? Não, parabenizar a doutora Rosa pela fala, exatamente isso. O filme, ele suscita, ele tem o discurso da indignação e, ao mesmo tempo, a ação que eles perpetraram vai toda contra esse discurso que eles pregavam da democracia, que eles não entregaram, eles prometeram que não entregaram essa manipulação. Fala no microfone, por favor, quem for falar, vem aqui na frente, pega o microfone, fala o nome e faz a pergunta. Oi, meu nome é Angélica e eu estou fazendo um mestrado sobre os trabalhadores e a ditadura no BNDES, especificamente nas empresas do BNDES. E eu queria saber que período que esses filmes são produzidos, porque eu tenho a sensação que esse é um pré-corte. Esse é exatamente, talvez você não tenha acompanhado a parte da manhã, esse é período de 62 a 64, quando exatamente estava nas ruas a conspiração e essa massiva propaganda anticomunista.
nome do instituto é ISAD, e eles criaram esse instituto para preparar o golpe. Respondi isso aqui. Apoiado pelo ISAD. Não, é IPS, perdão, Só fazer um comentário sobre o filme, né? É interessante que ele é um filme de leis e, de certa forma, ele comprova bem a tese do David, que havia um complexo entre e IBAD, ou melhor, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais agia em comunhão direta com o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. O IBAD, nas eleições de 62, as quais são propostas desse filme, né? As quais são o objetivo de atuação desse filme, né? O IBAD financia campanhas de oposicionistas, candidatos da UDN, candidatos do PSD, candidatos anti-governo João Goulart, que depois iam formar a ADP, né, a Ação Democrática Parlamentar, né, e usavam para isso recursos, inclusive ilegais, recursos de empresas estrangeiras, recursos de fora do país, o que fugia à constitucionalidade prevista pela Carta de 46. Né? É interessante notar que, mesmo com toda essa campanha, mesmo com todos os recursos, mesmo com a campanha de convencimento, né, o que a gente teve nas urnas como resultado em 62 foi uma vitória dos grupos, digamos assim, mais à esquerda naquele momento. O PTB cresce muito nas eleições de 62, vira o segundo maior partido do Congresso Brasileiro, né, supera o DEM na bancada, né, o que, de certa forma, também é um argumento contra os que dizem que o golpe de 64 foi feito com legitimidade e respaldo popular. O que parece mostrar nas eleições de 62 e na vitória também do plebiscito, né, do parlamentarismo contra o presidencialismo, é de que havia sim uma legitimidade do governo João Goulart e de que havia sim uma aprovação popular do seu governo, né, e se havia uma certa classe média, um certo empresariado que articulava e atuava contra o governo, isso não expressava a maior parte da população. Né? Então é interessante porque volta e meia a gente vê esse tipo de argumento. A marcha com Deus vai falar pela liberdade, tipo, dá legitimidade ao golpe. Dá uma legitimidade parcial, né? Porque as urnas e outros indícios dão justamente o sinal oposto. Na realidade, isso que o Pedro está falando é muito importante pelo seguinte. Às vésperas do golpe, foi feita uma pesquisa pelo Gallup, Instituto Gallup, também pelo IBOP, em que as reformas de base eram aprovadas pela população com 60% a 70% da opinião pública. E também tinha uma informação que deve ter levado eles ao pânico, que é o presidente da República tinha uma aprovação de 72%. Ou seja, quem ele indicasse para ser o candidato na eleição de 66, com certeza seria eleito. Então, o pânico deles é decorrente disso, eles não têm apoio popular. O plebiscito que restaura o presidencialismo no país teve, se não me engano, 92% dos votos a favor de devolver os poderes ao João Goulart. Então, eles nitidamente percebem que eles não têm apoio popular e só resta mesmo o golpe. Fala aqui no microfone, por favor. Uma pergunta no sentido de que se a Comissão da Verdade tem um cuidado de não transformar essa atuação da Comissão da Verdade em apenas uma atuação de história. Os elementos que levaram ao golpe militar, alguns deles permanecem na atual sociedade, inclusive empresas e empresários que são senhores da vida e da morte dos seus trabalhadores, particularmente no meu Nordeste, no norte do país, e inclusive nos lugares, em estados mais ditos, mais civilizados e avançados, não sei se é verdade, São Paulo e Rio. Então, é uma preocupação de que a Comissão da Verdade não é a história que a Comissão da Verdade está fazendo, no meu modo de entender. A Comissão da Verdade está fazendo um levantamento de responsabilização da ditadura militar sem botar debaixo do tapete os fatores que ainda permanecem na sociedade. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Antônio, depois aí a doutora responde.
Antônio. Antônio, sou do Centro de Documentação e Memória Sindical da Central Única dos Trabalhadores. Atuo na Comissão Nacional de Verdade, Memória e Justiça da CUT, na assessoria. Primeiro quero ver uma questão aqui, que esse eu entendi que é mais um seminário do que uma sessão de depoimentos, exatamente. Eu vou meter colocar algumas questões que eu ouvi. Eu acho que se a gente for pegar estrito senso o que é que a Comissão Nacional da Verdade tem que apurar, nós aqui hoje avançamos muito pouco, no respeito à questão do que está na legislação, que é apurar os graves crimes de agente do Estado contra a sociedade. Quem tem que estão os indícios da atuação das empresas no apoio primeiramente ao golpe, posteriormente se beneficiaram desse golpe. É por isso que eu quero me ater um pouco mais a questão que foi levantada, que eu tinha levantado na reunião da Comissão Nacional da Verdade, que houve na semana passada, e que o Pedro, lá do Rio de Janeiro, ele aponta que é o que diz respeito ao seguinte: quando fala as empresas da construção que cresceram e avançaram muito no período da ditadura. Ele traz um levantamento que rapidamente eu não conhecia, ele mostrou para mim rapidamente lá, que no período, pela própria legislação que foi criada, pela própria forma de as grandes construções Transamazônica, Itaipu Nacional, outras, Ponte Rio Niterói, as questões de segurança do trabalho, na questão das empresas, eram totalmente abandonadas. Como o Pedro apontou de manhã, tinha muito mais lucro empresário deixar acontecer os acidentes, depois o cara vai para o INSS, na época você ganha na Previdência. Agora vê o seguinte, que os números de trabalhadores que morreram, foram milhares. O Brasil ficou recordista de acidente mundial do trabalho. Ele apontou o crescimento da Antep dele, aponta aí, em 72, 75 teve 2.800 mortos, em 1980 foram 5.000. É isso, Pedro? Isso é um genocídio. As empresas foram favorecidas pela ditadura, pelo Estado brasileiro, para cometer esse genocídio. E isso nós temos que entender, essa é a minha preocupação. Quando eu coloco a questão. E isso tem que apontar o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Nós temos que dizer isso. Então essa é uma questão que tem que ser presente. Por isso que essa questão que eu fico perguntando, eu vou concluindo, quando vem a questão de documentos isolados. Nós temos que pensar, vamos pegar, achar alguns documentos isolados, eu pego e mostro uma cartinha que está assinada, tem o nome da empresa, tem o nome do diretor, que pede um atestado de antecedentes dos funcionários para a delegacia. Isso era uma prática comum, então pedir atestado de antecedentes, todas as empresas faziam isso. Eu quero ver o conjunto de documentos daquelas empresas que mostram essa prática repressiva. Para isso, que ele tenha quais são as empresas que outras empresas que se favoreceram com a repressão. Existe uma legislação, a Lei de Arquivos, a Lei 8.191, que fala o seguinte, que os arquivos de empresas, arquivos privados, podem ser considerados interesse público e social. Então nós temos que identificar o seguinte, que empresas são essas que tiveram um papel importante no apoio à ditadura e que tem esses arquivos, o Estado brasileiro tem que fazer. Esses arquivos dessas empresas têm interesse público e social. Então nós temos que ter acesso a eles, essa informação. Isso é possível. Nós temos que garantir o seguinte, que as empresas estatais, todas elas têm os seus serviços de segurança e informação. Então, nós queremos o seguinte, nós queremos, quais são as empresas? 10, 15, 20 que existiam? Então não é o trabalho que o Américo faz que é importante com relação à Petrobras. O Estado brasileiro tem que garantir o acesso a todos esses arquivos que mostrem toda essa repressão contra todos os trabalhadores das empresas estatais. Essa é a questão que está colocada. Acho que os arquivos, daí eu encerro, os arquivos pode dizer muito,
Tem um pesquisador, um arquivista espanhol, Antônio Gonçalves Quintana, que tem um trabalho sobre arquivo de ditadura, né? Pode fazer isso. Quando na Segunda Guerra Mundial, quando os soviéticos massacraram soldados poloneses, milhares foram mortos, né? Ninguém se comprovava que era verdade, porque não tinha. Daí eles descobriram que foi verdade como? Porque foram, depois de muitos anos, nos arquivos da empresa ferroviária existiam os registros do transporte dos prisioneiros do local onde eles foram massacrados. Daí se comprovou exatamente de fato, a partir do documento, de fato, que isso aconteceu, né? Então acho que é por isso que tem que pensar, os arquivos das empresas é importante. Então, se as empresas recebiam a quentinha lá da outra, muitas vezes não está no arquivo da outra, mas está na empresa que tem a empresa que recebia a quentinha. Não, falou, pode receber a quentinha. Você falou as empresas. A outra forneceu se a outra, que é a empresa, fornecia as quentinhas lá para o DECODE e companhia, é o seguinte, isso talvez esteja no arquivo da outra, mas não, talvez no caso da empresa que transportava a quentinha. Obrigado. Vou começar da última. Depois, senão vai ficando muito difícil de responder. Eu sou ex-funcionário dos Correios, estou no processo de anistiando, né? E acontece o seguinte, nessas estruturas que vocês estão, né, comentando, tudo que a Comissão da Verdade está comentando, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, embora lá não tenha militar hoje, a estrutura organizacional é a mesma. A única coisa que mudou lá é que hoje o funcionário pode trabalhar com barba e tem a mulher que é carteira. Antes só tinha homem. Mas a estrutura organizacional, as perseguições, tudo continua do mesmo jeito até hoje lá, né? É uma empresa, né, do governo militar que vem atuando até hoje. Então nós estamos vendo as empresas lá atrás. E qual foi o fim dado dessas empresas lá que desapareceram do nada, desapareceram, o caso da Cruzeiro do Sul, né, que está nos relatórios, né? Essas empresas deram origem às outras e que continuam com a mesma estrutura organizacional militar. Aqui ele já introduziu uma outra questão, né? Deixa eu me ater primeiro à questão que o Toninho, que é o Antônio José, apresentou a vocês, e a primeira pergunta. O Toninho talvez tenha falado de questões que vocês não tenham entendido bem, porque ele se remeteu, ele dialogou com o que foi apresentado hoje de manhã. Vocês não estavam. Realmente, eu tenho bastante responsabilidade pela organização complicada dessa reunião de hoje, porque de manhã era uma reunião fechada, que a ideia era que prosseguisse com uma coletiva à imprensa e abrindo à tarde para dar uma notícia da reunião da manhã e discutir sobre isso. Mas não funciona assim, porque não funciona assim que as pessoas vêm à tarde, não ouviram o que tem de manhã, pegaram fragmentos das coisas, têm outros interesses e vão perguntar outras coisas. Isso não funciona muito. Mas, de qualquer forma, funciona também de outro modo. Tudo funciona, de algum modo, né? De modo que o Toninho apresentou também a indignação dele, porque primeiro ele começou apresentando a indignação dele e a necessidade que ele vê de nós apurarmos melhor uma questão que foi colocada quando se falou do problema das empreiteiras, do problema das empresas de construção civil, das empresas de indústria pesada, que ganharam uma importância maior nos governos militares, com as obras que foram construídas e tudo isso, e o conjunto de problemas de segurança, né, de mortes, de problemas que aconteceram e que foram escondidos, e que estão escondidos, e que foram escondidos nos arquivos da empresa, que é muito difícil ter acesso, mas que isso é uma obrigação da Comissão da Verdade levantar. Uma outra questão que ele também falou agora, que é preciso levantar, enfim, ele falou de questões que têm a ver com o que foi exposto hoje de manhã e que a Comissão da Verdade deve se preocupar com essas questões. Ou seja, nós devemos dar um desenvolvimento ao que foi proposto hoje de manhã aqui e continuar pesquisando isso nesse GT. E você apresentou uma questão que me preocupa muito,
né, e que eu gosto sempre de ouvir as pessoas sobre isso. Nesse momento, particularmente, eu tenho que apresentar um paper aqui no seminário e uma exposição no seminário da USP sobre o papel da Comissão da Verdade, o que a Comissão da Verdade tem que fazer, o que a Comissão da Verdade vai ter que fazer no relatório. Eu pensei muito, tenho pensado muito também sobre isso. Eu acho que a Comissão da Verdade não tem que competir com os historiadores. Nós não temos que construir uma história desse período. Embora a história das violências, das graves violências ocorridas nesse período que nos foi atribuído enfrentar, que é de 46, não é só 64 a 88, é de 64 a 85, né? Onde vamos ter já um governo civil. Mas de 64, de 46 a 88. É um período que foi difícil para mim digerir, que nós teríamos que lidar com esse período que começa em 46. Mas depois vi nele a possibilidade de ver aí vários ensaios do golpe que aconteceria depois, de ver também a formação, a preparação desse golpe, como falamos hoje sobre a formação desse complexo IPES e BAG, esse braço ativo, ativista do empresariado para preparar o golpe, né, que conviveu com o golpe, se entranhou no golpe, a ditadura terminando sendo uma ditadura empresarial militar. E terminei vendo a vantagem de examinar esse período para ver isso e outras questões também que são importantes para nós. Mas eu acho que o trabalho nosso da Comissão da Verdade não é contar uma história, encontrar fatos inéditos. Eu acho que nós temos que fazer a história da violência desse período e realmente buscar uma responsabilização. A lei muito claramente já nos diz que nós temos que levantar fatos que constituem no direito internacional crimes de lesa humanidade, crimes contra a humanidade, e que são crimes imprescritíveis. Agora, nós não podemos nos ater tão estritamente, tão inflexivelmente a narrar somente o que são os crimes contra a humanidade, porque esses crimes são tortura, assassinato, execução, desaparecimento forçado, ocultação de cadáver, né, e prisão que ensejou, prisão em certas características. Nós também vamos ter que pensar como apresentar a questão da classe trabalhadora, do sindicalismo, que teve um tipo de repressão que foi letal para ela, que foi que criou problemas à sua integridade física, inclusive, à sua vida, e que não cabe dentro disso. Nós vamos fazer também uma pesquisa. Nós temos que fazer também uma responsabilização institucional, que não é só uma responsabilização de pessoas físicas. E temos que fazer isso sobre um pano de fundo, uma contextualização que é histórica e que nós devemos fazer da forma mais acertada possível. Ou seja, por exemplo, com relação a essa questão que se discutiu tanto hoje aqui, se o golpe, qual é a natureza desse golpe da ditadura, se é civil-militar, se é a ditadura empresarial militar, vamos ter que botar essas questões, sim, na nossa descrição. Vamos ter que chamar, porque até para responsabilizar os civis por isso, responsabilizar as empresas por isso, nós temos que contar um pouco essa história. Mas concordo com você, né, em relação ao que você falou, que a grande questão realmente é contar essa história de violência e fazer a responsabilização sobre essa violência. Antes do Salvador falar, que ele tem escrito, a Denise queria dar uma palavra. Denise. Sobre o colega que falou sobre a necessidade de se trazer a listagem dessas empresas, eu queria te dizer que esse livro, embora miudinho, ele cita as 125 empresas que colaboraram. A gente faz o possível, né, para trazer esses documentos. Não é propaganda do livro, até porque ele acabou de sair da editora antiga e vai ser reeditado ainda, não está mais nem à venda, não é isso.
A questão é trazer informação e trazer a verdade. Então, nesse livro eu procuro descrever ao máximo o perfil das empresas e dar a listagem das empresas que contribuíram naquele período. E existem outros. Então, assim, o nosso esforço para trazer documentos concretos, reais, é muito grande. Você há de ouvir também que o outro colega mesmo já disse, as próprias empresas não abrem assim tão facilmente. Existem leis que a gente pode lançar a mão, existe a lei da transparência, mas experiência própria. Eu requisitei a cópia da pesquisa, aliás, do relatório Geisel para o Segundo Exército. Eles me negaram. Eu procurei na Casa Civil, me mandaram para o Arquivo Nacional de Brasília. Até hoje, eu não consegui ainda obter essa cópia. Mesmo com lei de transparência, mesmo com os arquivos abertos, a coisa é morosa, as dificuldades, as barreiras para se chegar a essas verdades, elas são imensas. Não se trata aqui de chorar-pitanga, nem de contar as nossas dificuldades, mas são 40 anos em busca disso, o tempo está passando, a gente se esforça, mas existem interesses enormes, quase intransponíveis, em que a gente não chega a essa verdade. A nossa luta é chegar a ela, o seu interesse, ele é coincidente com o nosso, e pode apostar que o nosso esforço é muito grande. Eu só queria falar uma coisa que eu acho que, respondendo ao que o Martolo perguntou, o relatório da Comissão da Verdade tem basicamente 3 partes, que é a apuração dos fatos, conclusão e a última e mais importante são as recomendações. E nessas recomendações cabe tudo que a comissão chegar à conclusão. Só que isso não é um processo da cabeça de iluminados que vão achar a solução para o país. É um trabalho com a sociedade, tem que discutir isso. Tem que ouvir a sociedade para saber o que se faz com a apuração. Houve tortura, houve desaparecimento, isso é uma conclusão óbvia, é condenável. Agora, o que se faz com isso? É recomendar que seja feita a punição exemplar dos torturadores, dos seus mandantes e dos seus financiadores. Isso não se faz da cabeça da Rosa, se faz da cabeça da sociedade. A mesma coisa, no tocante à questão da repressão colaborativa das empresas, isso é óbvio que a gente vai concluir isso. Agora, o que se faz com isso? Essa é a construção, que as centrais sindicais têm um papel fundamental para construir essas recomendações, que a população, que vocês que estão aqui, nós todos que estamos aqui, tem um papel fundamental de elaborar isso daí. Óbvio que nós vamos, nessa fase, nós vamos chamar audiências públicas para ouvir o que se faz com isso. E aí, nesse momento, é que se redige essa relação de recomendações, que na realidade não são recomendações, são exigências da sociedade. Salvador. Todos os companheiros e companheiras da plenária, boa tarde. Meu nome é Salvador Pires, aqui estou representando a velha Frente Nacional dos Trabalhadores, mas dizer que fui militante da Frente Nacional dos Trabalhadores e militante da oposição sindical metalúrgica de São Paulo. E eu quero dizer que a decisão do grupo de trabalho de realizar esse seminário hoje foi super acertada, na coordenação da doutora Rosa, mas com a vontade de todos nós do grupo de trabalho, né? Porque a gente tem informações pontualizadas do envolvimento das empresas. Mas eu não tinha ainda tido a oportunidade de ouvir com tanta precisão os depoimentos que hoje ouvi. E explanações de pessoas que debruçaram na pesquisa para buscar essas informações. Eu tinha pessoas que fez um relato com informações qualificadas
Não foi na base do achismo. Aqui que eu acho que é profundamente importante. E o resultado que sair desse seminário de hoje estará agregando ao conjunto de informações, vou falar do grupo de trabalho, que nós já estamos acumulando aí já mais de um ano, né? Aí reunindo as 10 centrais, as 8 centrais, as 2 pré-centrais e algumas entidades, entre elas a FNT. Não é uma questão que lá se trabalha a questão dos trabalhadores e aqui vai discutir negócio do papel das empresas como coisas separadas. São coisas que precisam ser complementadas. E isso sendo feito enquanto operário aposentado e militante, eu penso que estará atendendo aquilo que nós buscamos enquanto trabalhadores. Uma outra questão rápida. Se a gente estiver buscando compreender o papel das empresas apenas financiando a questão da repressão, por mais desastroso que seja isso, nós ficaremos na superfície. Tem uma questão que chama a atenção. Ditadura de Vargas como eleito diretamente pelo voto popular. Todo esse processo que passamos dentro do Estado que era e continua sendo capitalista. Nós temos que ter isso bastante em mente, tá? Uma coisa que é importante, que nesse contexto, os empresários, aqui eu defendo muito a visão de uma ditadura civil-militar, que entre os empresários, entre a classe política de direita, entre setores da sociedade, na coisa aqui da igreja, maçonaria e essa coisa toda. Claro que aí você, ao discutir isso, você vai agregar uma responsabilidade maior quem tinha mais poder de mando. Portanto, a sociedade civil, ela é também autora da organização do golpe. Acho que tem uma questão de fundo. Eu estou lendo aqui um livro que o Neto apresentou aí, que foi de autoria de um jornalista argentino, né? Na Argentina o processo foi idêntico ao brasileiro. Só que a diferença é que a Argentina não entrou no processo da Segunda Guerra Mundial, nem no lado de outro, buscou ficar numa posição de pêndulo. Não entrou depois dos dois blocos da Guerra Fria. Foi ter uma postura bastante diferenciada. Mas lá, a sociedade civil, ou vamos dizer mais fortemente os empresários, diretamente mais engajados, chegaram a ter momento de convencer os militares de que a coisa não seria estrondosa, de que haveria um certo entendimento, que a sociedade iria entender, no sentido de convencimento aos militares. Isso é um troço seríssimo. Uma outra questão que eu quero apontar aqui, o Américo colocou, foi uma ditadura brotada dos interesses imperialistas. Ou seja, você imaginar naquele momento do processo da Guerra Fria, quando um Kennedy manda o irmão dele rondar a América Latina para sair do primeiro Estado, depois da Revolução Cubana, o Roberto Kennedy volta dos Estados Unidos e diga miséria pura, muita pobreza. Daí nasce a questão da Aliança para o Progresso, com seus encontros, tudo que nós conhecemos disso. Mas não deu o resultado esperado. Automaticamente a organização do golpe. Portanto, a responsabilidade dos Estados Unidos, que encontram a elite brasileira de direito, que estava confrontando o governo de Câmara. Aí as coisas se encontram por aí. Agora eu gostaria de colocar aqui uma preocupação. Aqui a análise da intervenção dos empresários foi muito a partir do Estado de São Paulo, um pouco do Rio, pouco se falou de Minas, pintou um pouco do Rio Grande do Sul de forma muito solta, né? Eu gostaria, se fosse possível, creio que não hoje, mas os pesquisadores, tentar compreender como foi esse processo no Brasil. Por que eu coloco isso? Porque nós temos um apanhado de que no mundo urbano foram 400, quase 500 assassinatos. Parece que a gente tem um pouco de informação. Há um livro escrito por um conjunto de pesquisadores e eles terminam a sua pesquisa dizendo que a pesquisa não está completa, que desafia novos pesquisadores a complementar, denunciando o assassinato de mais de 900 camponeses. Parece que passa mais de 1000 camponeses que foram assassinados. E aí os pesquisadores denunciam os grupos paramilitares, denunciam os grupos armados latifundiários. Muitos coronéis, por exemplo, nordestinos, se aliou a isso. Para ele poder compreender um pouco o conjunto dessas questões. Quem vai falar agora?
mortes desaparecidos da Máscara, a contagem está aqui. Não, 69 graus, mas não 300 assassinatos. Boa tarde à mesa, boa tarde ao plenário, os pesquisadores, a doutora, o Adriano Diogo. Eu quero aqui fazer uma afirmação do tema. Eu sou uma das vítimas, né, desse processo. Eu trabalhei no frigorífico Swift Arnold, que era do grupo KM, que eu até então, como operário, com 18 anos, não entendi esse processo dentro da fábrica. Quando vim entender isso, eu já estava pagando o preço. A Swift Arnold foi uma das primeiras empresas que esteve no conflito do Araguaia. Depois me parece que se retirou, e a partir daí o grupo KM assumiu a partir das operações. E assim como o Pedro tinha falado do crescimento das construtoras no período da ditadura militar, quem está envolvido nessa questão da pesquisa é só procurar os frigoríficos. Swift Arnold, Bordon, a Bordon Neto. Até a última vez que o Delfim Neto foi candidato, fazia a campanha do Delfim Neto dentro da fábrica, por exemplo, né? Frigoreda deu um grande golpe no BNDES, né? O frigorífico Anglo, frigorífico Wilson, e tem dois frigoríficos importantes que eu acho que nem aparecem ou não são mencionados: Sadia e Perdigão. Sadia e Perdigão foi, digamos assim, um grande momento, acho que nem as construtoras, foi o momento deles. Sadia, que até hoje, e Perdigão, que a Swift hoje é da JBS, com o nosso dinheiro, infelizmente ou felizmente está aí, né? A Sadia e a Perdigão, aliás, o setor da alimentação que nós nunca avançamos, no sentido das conquistas. Nós conseguimos aí um grupo de trabalhadores, entre todas as centrais sindicais que tem o segmento da alimentação, conseguimos a NR36 para o frigorífico e não se bota em prática, porque é assim que nem o companheiro do Correio falou. A prática, as empresas hoje, BR Foods, JBS Marfrig, Marfrig, que estão aí com o nosso dinheiro, até hoje estão mutilando nossos trabalhadores e ninguém faz nada. O único cara corajoso, o único não, um grupo, mas um cara corajoso, que chama-se Ciderley, da Contac, conseguiu fazer um filme que quem não tem conhecimento pesquisa na internet, Carne e Osso. Aí vocês verão o que é a desgraça, a miséria e a mutilação de um povo trabalhador desse país. Muito obrigado. Oh, desculpa. Eu sou o Gilson Araújo, fui presidente 20 anos depois da intervenção do Sindicato dos Trabalhadores, onde o Romildo, que era o presidente do sindicato em 64, o Exército tocou fogo no sindicato na Rua dos Frios, na Lapa, e até hoje não pagou por isso. Então eu sou do movimento sindical, a gente luta, e doutora, o que me entristece é que a verdade é tão difícil de se provar, que nós estamos há quase 40 anos para provar a verdade e não conseguimos, né? Me entristece muito. Muito obrigado. Os telegramas aí. Primeiro, gente, tem o Américo e eu fizemos uma apresentação com nomes de empresas que mandaram ficha de registro de empregado para o DOPS diretamente. O Américo falou de um grupo de inteligência que tem um relatório arrumadinho, as empresas se reuniam no Vale do Paraíba, os órgãos de segurança. Né? Nós temos documentação de várias cidades do ABC, de Osasco, muita coisa de São Paulo, que é o objeto da nossa pesquisa inicial. Qual é o problema? Nós estamos falando agora da cooperação com a repressão direta aos trabalhadores depois do regime militar.
Vocês têm aí, na pastinha, todo mundo tem igual para todo mundo, 5 textos. Os textos palestrantes, que remetem, inclusive, às teses deles, que são disponíveis na internet. Não dá para a gente dar foco para vocês, um documento de 400 páginas, 500 páginas, 300 páginas. Faz sentido, todo mundo vai ler, tem tempo para isso. Tá? Mas aí tem os textos. E tem um texto do Dreyfus, que a doutora Rosa citou, que todos nós citamos, né, que é a Conquista do Estado, que é como eles organizaram o movimento sindical de direita e penetrar na sociedade, disputando conosco. Então vocês têm que saber que os depoimentos que nós colhemos aqui na Comissão da Verdade Estadual, do pessoal de 64, do transporte, dos têxteis e da construção civil, nos dias 2 e 3 de abril, já tinha sindicalistas conhecidos ocupando o sindicato como interventor. E às vezes a nomeação seria dia 3, 4, 5 de abril. Tá? 3, 4, quer dizer, o cara já sabia que ia ser o interventor. Isso tem a ver com o que a Denise falou do IPES, porque não sei quantas fichas são da Cereira, 500 mil, quantas eram? Quantas, Denise? As fichas foram para o SNI? Você tem ideia da quantidade de fichas do IPES para o SNI de pessoas? Olha, milhares. Fala-se em mais de 1.500 fichas. A 1.500, fiz alguma confusão. Lideranças identificadas, os caras serem presos. Tá? Essa pesquisa ela foi feita para o país todo. Isso. Todas as lideranças da época. Lembrem disso. Quem organizou o golpe já tinha as fichas iniciais da SNI. Esses textos aí são resumos, são um ensaio, né, que a doutora Rosa fez. Ela captou esses caras aqui e eles vão ajudar a fazer a parte que eles estudaram para o próprio relatório da comissão. Deixar a coisa sempre pronta. Ou seja, nós não vamos reinventar a teoria. Tem muita gente que estudou. O que que falta? Falta que, gente, como as pessoas que eu estou vendo aqui, tem gente que eu conheci há 10, 15, 20, 40 anos, ou essa fichinha rosa, ou de alguma maneira, evidencia o que o Gilson falou. Então o Gilson tem que pegar as coisas e dizer, ó, o mapa do dinheiro da alimentação foi esse, teve incentivo fiscal, teve a fazenda da Volkswagen, o Bordon cruzou, o Bordon subiu ali para o Rondonópolis, foi para lá perto de Rondônia, né, que a gente acompanhou isso lá. Quer dizer, tem assim o mapa do dinheiro, como eu diria, mas isso tem uma coisa que está sendo negligenciada, que são os próprios trabalhadores sindicalistas darem esses elementos. Os estudiosos sabem muito, mas não sabem tudo. Eles vão buscar as fontes e vão entrevistar. Os entrevistados são vocês, somos nós. Eu acho que isso é uma falha nossa. Tem uma espécie de perfil baixo ideológico nosso nessa história. Quando as pessoas vêm aqui, é impressionante o que vem de dados, de depoimentos. Bom, esse livro aqui está à venda, R$15, tá? Porque ele é parte de um livro de 500 páginas, que é o melhor livro, depois de cá, é o melhor livro sobre a cooperação da ditadura argentina com as empresas. Esse capítulo aqui se chama Desaparecimentos a pedido de empresas. Nós estamos falando na Argentina de comissões de fábrica inteira que sumiram, porque as empresas pediram para matar os caras. Tem documentado aqui, tá bem? Queria falar muito rapidamente uma coisa que foi resgatada de manhã. O doutor Marlon é a pessoa que está estudando, aí responde a primeira pergunta do Carlos McDowell. Ele está estudando juridicamente como que as empresas podem fazer reparação. O único grupo na Comissão da Verdade que fala em reparação e justiça é o dos trabalhadores. Então, se nós não tivermos um apoio sólido na sociedade, mobilização, reuniões sindicais, documentos, cartas, não vai rolar reparação, não vai rolar indenização. Isso é uma coisa que a Comissão da Verdade tem a força para impor. Ela não tem poder jurídico para isso. Ela tem sequer o poder de dizer a reparação. Ela pode indicar elementos para isso. Bom, eu queria... Então, acho que é isso. Só vou dar uma dica. Eu estou chamando de Siga o Dinheiro. Eu acho que o mapa da mina, com exceção conhecidas como Tubarão, Criciúma, Ipatinga, os massacres, não sei o quê, o mapa da mina eu acho que está
aonde estava o dinheiro e o poder sindical. Aí que nós vamos encontrar o principal. Então nós estamos tentando contatar pessoas que já trabalharam sobre isso, que tem aparecido muita coisa. Mas para nós que achamos que entendemos o tema, repito o que o Adriano falou na outra intervenção dele, esse pessoal trouxe coisas que nós não sabíamos. Só eles aqui trouxeram um monte de nome de empresa, de pessoas. Agora, haja perna. A perna sabe o que vai ser? Acabar a Comissão da Verdade, de alguma maneira esse trabalho continuar, se a gente conseguir se organizar politicamente. O livro pode ser comprado das meninas aqui, R$15, tá? Em dólar, $10. Boa tarde, eu sou Mancha, sou metalúrgico de São José dos Campos e da CSP com Lutas e membro do grupo de trabalho da GT13, da Comissão da Verdade, das Centrais Sindicais. Eu acho que muita gente já falou que as empresas que beneficiaram do golpe, em primeiro lugar, do ponto de vista macro, através da política econômica, o ajuste salarial, o fim da estabilidade no emprego e do fundo de garantia. Hoje surgiu elementos novos, como por exemplo os acidentes no trabalho, as condições de trabalho, e que falou o Torinho aqui, que eu acho que não tem contradição com o que nós estamos fazendo e com o movimento que nós estamos fazendo. Esse é o primeiro elemento. As empresas ganharam. Se não tivesse feito nada, tinha ganho por isso. O segundo, que além disso, ela impôs um sistema de arroxo, silêncio, perseguição política dentro das empresas para manter a sua dominação. E esses mesmos grupos são os grupos que ainda hoje dão as cartas no país, os grandes grupos econômicos. Tá? Eu acho que tudo isso que foi dito, os pesquisadores puderam abrilhantar e melhorar bastante o trabalho que vem sendo feito, e inclusive eu acho que o Marlon, ele colocou uma luz que eu acho que é maior ainda, porque não se trata apenas do problema da responsabilização, que isso é um lugar para responsabilizar as empresas, para ter um fundo que as empresas sejam penalizadas, as empresas têm que pagar pelo que fizeram. Agora, por outro lado, coloca o problema da responsabilidade social das empresas, do ponto de vista dos direitos humanos, até hoje. Porque ele colocou questões como, por exemplo, que as empresas não poderiam, como foi apresentado tanto por Neto quanto pelo Américo, fazer reuniões para que eles pudessem discutir como perseguir os trabalhadores dentro das empresas. Não poderia ser centro de tortura como foi a Petrobras. Não poderiam entregar os trabalhadores para os órgãos de polícia, que não poderiam fazer a chamada lista negra, ou lista daquelas pessoas que não poderiam ser demitidas do lugar, não poderiam ser contratados, tal, que tudo isso também veio à tona hoje. Tá? E ele colocou isso sob o ponto de vista do direito internacional, dos direitos humanos e de questões bastante atuais, que nos dá luz para fazer isso. Agora, mais do que isso, dá luz também para sair do senso comum, porque o regime militar, a repressão, ela colocou um novo paradigma de repressão sobre os trabalhadores a partir de 64. Paradigma que está em pé até hoje. E daí tem razão com o Pedro Correio, quando diz que existe a mesma estrutura. E dentro das fábricas da indústria privada é absolutamente a mesma estrutura. Os recursos humanos, eles vigiam os trabalhadores 24 horas por dia. Até agora, eu, por exemplo, na semana, faz 3 meses, eu fui na Polícia Federal para prestar um depoimento sobre a ocupação da Dutra. E lá a polícia estava com várias fotos das pessoas, indicada com o nome da pessoa, a chapa, a matrícula, que só a empresa tem aquilo. E a Polícia Federal estava com esse mesmo hoje, faz 3 meses. Nos processos judiciais que as empresas fazem para demitir os dirigentes sindicais, eles colocam lá a filiação partidária, para fulano do PSTU, é agitador, é infiltrado e está fazendo isso, que é os mesmos argumentos utilizados no regime militar. Então, essa estrutura que foi montada, ela continua intacta. Então, o sistema as recomendações vai ter que ser bastante claro em relação a esse tema. Vocês acham, por exemplo, que um jovem do McDonald's pode colocar abertamente a sua filiação partidária, se for no partido de esquerda, e não vai ser demitido? E daí, McDonald's, não é o problema do Nordeste,
em São Paulo, são nas grandes empresas. É na Volkswagen, não pode falar. Na General Motors, não pode falar. E nós achamos que isso é mais ou menos natural. Até porque nós somos parte disso, nós viemos, nós enfrentamos, já sabia que não podia, como eu vou falar que hoje pode? É exatamente esse senso comum que eu acho que tem que ser rompido, que o Marlon também deu uma luz, para a gente poder caminhar e ser bastante incisivo nessas recomendações, porque é necessário mudar, não só relembrar o passado, a memória, ter justiça, mas mudar a situação atual. Uma parte para você, só porque a gente não pode perder tempo, né? O que o Marlon falou o Marlon falou que teve, depois de Nuremberg, né, teve, e com os crimes que as empresas cometeram lá, inclusive cedendo gás para matar milhares e milhares de pessoas, foram tiradas umas resoluções, uns princípios depois de Nuremberg. Depois a própria ONU fez umas normas sobre como as empresas deviam se comportar. Depois, agora, o Tribunal Penal Internacional, né, fez o estatuto com essas normas. E nós temos que prosseguir discutindo com ele, pedir, já que ele é um especialista nisso, né, pelo gosto que ele tem, pelo trabalho que ele tem feito nesse sentido, como procurador, inclusive, de direitos humanos, especialista em justiça de transição, que ele continue a trabalhar conosco, buscando o que existe de mais contemporâneo, provavelmente a normas até mais contemporâneas. E nós temos que trazer para o nosso grupo de trabalho, para o nosso relatório, isso como um paradigma. Nós estávamos procurando, talvez, isso na OIT, saber se a OIT tem considerado graves violações, agressões à classe trabalhadora, diferentes, inclusive, daquelas agressões que são consideradas os crimes de lesa humanidade, se há jurisprudência da OIT, mas talvez uma outra via, além da OIT, seja procurar nessas normas internacionais que estão sendo criadas, que elas vão sendo criadas assim, se nós não vamos poder encontrar aí um paradigma de que as empresas não podem ter, se elas exigem que o trabalhador não tenha essa conduta política, como elas próprias vão ter esse papel político, né, de fazer esse tipo de vigilância ideológica em relação aos trabalhadores. E não só ideológica, né, política, enfim. Nós temos que pedir essa ajuda para ver se ainda colocamos esse tipo de trabalho dentro do nosso relatório, porque nós temos aí um tempo muito curto, né, para acabar o trabalho do GT dentro da Comissão Nacional e da Comissão Nacional. Só mais um exemplo disso que você estava falando. Por exemplo, o Marlon dizia de manhã que as empresas não podem e não devem oferecer nem prometer dar dinheiro ou outro benefício a órgãos do governo, a força de segurança. A coisa mais normal que existe hoje é nas empresas, a polícia militar, na padaria, na polícia militar, nas empresas, vai lá almoçar, jantar, e você não pode falar nada. Se você fala, ainda se algum trabalhador denunciar, é capaz de ser preso. Então, companheiros, primeiro me somar aí aos companheiros que estão saudando a iniciativa da reunião. Eu acho que, mesmo com todos os problemas organizativos, ela é um salto a nível da nossa elaboração comum com relação a esse tema, né? Acho que a iniciativa tanto do GT, da Comissão Nacional da Verdade, como da Comissão da Verdade aqui da Assembleia Legislativa do Inspire, é fundamental, e concordo com os companheiros que falaram, tem que ver se a gente faz em outros lugares, né? Se citou, por exemplo, nós estamos discutindo isso para Minas Gerais também, das empresas que atuaram lá em Minas, Manaus, Fiat, Belgo Mineira, os benefícios que tiveram durante a ditadura, e todo esse tema, temos que ver no Rio de Janeiro, e mesmo no Nordeste e tudo mais, né? Então acho que primeiro é isso, e como se falou aqui, cada vez a gente descobre mais coisas. Sob o caráter da ditadura, eu insisto um pouco nesse tema, que eu acho corretíssima essa formulação, né, que dá um marco classista para a ditadura, que é o problema do empresarial militar, mas insistindo nisso que ela tem também esse caráter pró-imperialista, né? Tem muitos companheiros que não estavam de manhã, porque muitas vezes se faz a propaganda que o golpe militar, o golpe de 64, foi um golpe patriótico.
de patriótica não tinha nada, certo? Na verdade foi dado um golpe para entregar tudo para o grande capital estrangeiro e para as grandes multinacionais que se beneficiaram com isso, né? A companheira falou, tem a lista de 27 empresas que davam dinheiro para o IPES e para o IBAD para patrocinar toda a propaganda de direito, e lá está cheio de multinacional que dava dinheiro para essas instituições. Tem um exemplo, que, inclusive falando do Rio, que é o problema da Rede Globo, né? Na verdade, pouca gente sabe que houve uma alteração na Constituição brasileira depois do golpe militar, que foi a benesse do Castelo Branco para a Rede Globo, que mudou a Constituição exatamente para a Globo poder se associar à rede Times Life e poder receber muitos empréstimos da multinacional para ela fazer essa expansão que ela fez no Brasil e se transformar no que a Rede Globo é hoje, né? Então esse tipo de benefício foi feito. Então esse elemento eu acho que é um elemento importante. Segundo, isso que se falou, que a doutora Rosa colocou sobre o problema da Obama. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, a Obama é uma política do Estado, e a responsabilidade é do Estado, nós não podemos tirar isso e tudo mais. Agora, eu acho que no início existiu, digamos assim, esse elemento híbrido, no sentido de aspecto paramilitar, no sentido de que houve um financiamento direto das empresas aqui e da Fiesp na Obama, né? Que é denunciado sistematicamente, compra de armamento, doação de carro, doação de comida e tudo mais. Então, na verdade, se criou esse elemento, né? Na minha opinião. E uma coisa que surgiu no debate, por exemplo, eu não tinha caído minha ficha com relação a isso, é que, de fato, né, e ficou claro aqui hoje, de fato, existiram grupos paramilitares montados pelos empresários para se aliar ao golpe, né? O exemplo que foi dado aqui do Paulo Egídio, o próprio Boysen, que foi citado, que tinha o seu grupo, lá do Rio de Janeiro, você falou daquele empresário, o presidente do IPES, né? Isso, então quer dizer que se organizaram diretamente em organismos paramilitares para apoiar o golpe. Isso é muito importante, isso tem que ser denunciado também. E mais, a gente inclusive tem que se preparar sabendo que a burguesia faz esse tipo de coisa na defesa dos seus interesses, certo? E por fim o seguinte, eu acho que o estudo do Marlon é muito importante, porque é isso, nos dá fundamento jurídico para uma reivindicação que na verdade a gente já vinha construindo, né, dentro do GT, que é esse problema da reparação e da punição das empresas. E que tem que ser uma punição pecuniária. Entende? Vou usar uma linguagem mais esquerdista, certo? Eu acho que a gente tem que confiscar uma parte do bem dessas empresas que se beneficiaram com a ditadura. Exatamente para promover a reparação. Entende? Porque não pode ser que os caras ganharam tanto dinheiro com a ditadura, continuam ganhando tanto dinheiro hoje, e isso fica por isso mesmo. Entende? Isso tem que fazer parte das reivindicações do movimento dos trabalhadores. Entende? Inclusive para depois, para o problema dos anistiados políticos, ajudar a montar, por exemplo, um fundo que ajude a financiar o pagamento das indenizações, esse negócio todo, para que se continue financiando, que se continue promovendo essa reparação dos trabalhadores. Então eu acho que esse é um outro tema muito importante para a gente discutir. Acho que não se encerra aqui o debate, tem que continuar pensando, mas é um outro tema. Como também punição para os agentes de Estado, certo? Que cometeram crimes, como aqueles que torturaram e tudo mais. Eu acho muito importante pelo seguinte, por exemplo de hoje, se a gente não combater, não punir aqueles que cometeram, os agentes de Estado que cometeram crimes no passado, hoje em dia continua a mesma coisa. Se nós vemos as manifestações que estão acontecendo no Brasil hoje, só esse ano em São Paulo, a Polícia Militar nas duas manifestações prendeu quase 400 pessoas. Prendeu mais gente nessas duas manifestações do que todas as manifestações do ano passado. Na penúltima, na última não, mas na penúltima, advogado levou pontapé, tapa de policial, jornalista apanhou. É isso porque o cara sabe o seguinte, para fazer esse comentário, a polícia não vai identificada, não sei se vocês leram no jornal, e a justificativa é, não deu tempo de colocar a identificação. Quer dizer, não dá tempo de colocar a identificação, isso é um absurdo. Agora, porque se acredita na impunidade. Então, essa polícia militar que foi montada também na época da ditadura militar, que só é julgada por tribunais militares, quer dizer, é uma impunidade generalizada. Então, eu acho que essa é uma luta não só do passado, mas também do presente. Pessoal, você vai falar, Magdalena? Peraí, deixa eu fazer um encaminhamento, porque eu queria fazer um encaminhamento.
bom? Daqui um pouco nós estamos encerrando para que o pessoal vá para o aeroporto. O Ari também está pedindo para falar, mas deixa eu falar um. Então vamos escrever os dois, o Macdou e o Ari. Deixa eu para que essa reunião não vire uma roda de conversa, assim, né? Acho que a gente precisava ter algum tipo de encaminhamento. Eu pensei que era a última fala do Américo. Hoje realmente foi um dia muito importante. Acho que a essência do financiamento, a essência da organização do golpe, principalmente a partir da organização do IPES, também essa semana o STF teve essa decisão de poder fazer o pagamento para a Varig, daquela ação judicial enorme que o Gilmar Mendes deu voto, o relator foi o Gilmar, e deu voto favorável à reposição bilionária, 6 bilhões para a Varig, que foi uma das empresas que expropriou, ajudou o regime a expropriar a antiga Panera. Eu acho assim, fazer uma analogia aqui da Comissão Estadual de São Paulo. Se a gente defende punição aos torturadores, punição aos militares, fazendo uma analogia, as empresas cometeram ou induziram ao crime ou fizeram crimes análogos ou participaram dos mesmos crimes que os militares perpetraram contra o povo brasileiro. Então, acho que o diferencial dessa reunião de hoje ficou bem claro, porém, o Boylensen, que é uma coisa assim que foi, o documentário materializou, mas a apresentação da pesquisa é muito mais abrangente porque mostra toda a participação do setor empresarial, da Fiesp, essa coisa toda. Mas, o que eu queria dizer é o seguinte, para que a gente também não se torne um academicismo assim, uma coisa modorrenta, preguiçosa e que não tenha nenhuma interferência no dia a dia, eu não entendo por que o Neto, ele toda hora que ele fala, eu vou passar a palavra ao Macdou. Particularmente eu vou me dirigir a Denise e no final vai ter um resultado que eu gostaria que a Rosa comentasse. É o seguinte, das empresas mais difíceis de se apurar alguma coisa são as da construção civil. Os sindicatos da construção civil são tradicionalmente extremamente pelégos, né? São funcionários das empresas. Um momento. Então, o que acontece... Repete o raciocínio. Repete o raciocínio. Os sindicatos ligados à construção civil são tradicionalmente pelégos, né? Funcionários das próprias empresas que dirigem e amam direto dessas empreiteiras e tal, né? Muito bem. Em 72 temos lá no Nordeste a Constituição de Sobradinho, em que não só a população do lago foram expulsos com o exército expulsando a população, mas trabalhadores da Queiroz Galvão e Odebrecht também não podiam fazer denúncias e eram tratados do jeito que todo mundo aqui está sabendo, né? Muito bem. Tudo bem, 72. Existe, aí eu vou me dirigir a Denise, na lista dela está Adolfo Lindenberg. Adolfo Lindenberg teve um papel muito grande na política externa brasileira na África. O chanceler da ditadura, Saravia Guerreiro, era o ponta de lança da Adolfo Lindenberg na África. Os trabalhadores da Adolfo Lindenberg que sofriam alguma perseguição, porque havia alguma colaboração aí desculpe quem se sentir ofendido, alguma colaboração de algum
como a gente fala no Nordeste, boca de siri, de alguns companheiros, entre aspas, do Partido Comunista, porque alguns dos países eram ligados à então União Soviética, e essas pessoas ficavam tranquilas em colaborar com a Adolfo Lindenberg, que fazia esse papel de construtora brasileira na África. Muito bem. Os trabalhadores, então, que tinham algum problema com essa empresa, problemas ideológicos principalmente, simplesmente eram afastados, né, sofriam perseguições e ficavam por isso mesmo. E não havia perseguição, não havia repercussão aqui no Brasil. Muito bem. Uma ou outra denúncia e ficava por isso mesmo, porque a nossa esquerda ficou quieta. Vamos falar bem a verdade. Bom, então primeiro a Denise, eu pergunto se ela fez alguma apuração de empresa por empresa, porque a lista de empresas não é só esse livro, outros livros têm essa lista de empresas. Mas o que fizeram? O que consta dos arquivos dessa empresa? Que denúncias aconteceram? Primeiro, isso aí. E segundo, em relação à Comissão da Verdade, se essa apuração está sendo levada adiante. Porque eram trabalhadores brasileiros, muitos dos quais não voltaram porque morreram. Antes de responder, aí o Ali fala, encerra, e aí vamos para os finalmente. Bom, eu sou Oswaldo, sou da Associação Brasileira de Reforma Agrária, trabalho aqui no grupo de trabalho da Verdade da Rubens Paiva relacionado ao campo. Eu acho que tem um elemento que a gente precisa colocar em todo esse processo da questão das empresas, o que a gente vivia nos anos 60. A gente tinha uma discussão de industrialização e a maioria da população brasileira era rural. E aí, assim, hoje se discute os impactos da modernização quando 30 milhões de pessoas saíram do campo para a cidade. Como é que isso aconteceu? Elas foram expulsas do campo. Então, a gente teve uma ação violenta de parte de empresas e Estado que fez um deslocamento populacional forçado, apoiado por tecnologia do campo para a cidade. E é isso que a gente tem como consequência da ditadura. Então, eu acho que esse tem que ser um elemento de análise de fundo, porque se tem uma grande aliança matando gente, né, expulsando gente, porque se a gente for pegar as áreas de conflito do campo e que tipo de empreendimento teve agropecuário, a gente tem aliança, empresas militares com financiamento público para ver qual é o tipo de desenvolvimento que vai ter, tá certo? Eu acho que a recomendação, uma delas tem que se aprofundar mesmo, para poder juntar os dados, porque o tempo é pouco, né? É um trabalho de garimpagem de informação, de garimpagem de pessoas e informação. A gente aqui em São Paulo chegou em 2 centros de documentação, mas a gente chega em 2 e vai cada vez aparecendo mais. Então, assim, a questão de fundo a urbanização brasileira só existiu porque existiu uma ditadura militar em aliança com o capital. Essa é a questão central para a gente poder fazer a análise. Senão a gente não tinha urbanização, porque tinha luta e resistência. Então, a gente recebeu também uma demanda de tentar levantar as empresas agropecuárias. Isso a gente vai ser um dos subprodutos que a gente pretende fazer do trabalho da Comissão Estadual. Mas, assim, a questão central para mim é como é que foi o nosso processo de urbanização. Quer dizer, a ditadura, uma das consequências é justamente essa. Bom, todas as inscrições estão esgotadas, mais alguém da mesa deve estar querendo fazer um uso da palavra, né? Obrigada. Eu vou responder ao companheiro sobre a questão da lista ou não lista. Eu acho que, pelo fato de algumas pessoas não terem podido estar de manhã, não ficou muito claro a minha presença aqui. É preciso que eu diga o seguinte: eu sou autora de um livro específico sobre a produção dos filmes do IPIS.
Então, eu estou aqui na condição de uma pesquisadora, autora de um livro. Por acaso, eu pertenço à Comissão da Verdade do Rio e, por acaso, também sou uma apaixonada por esse tema. Aqui, especificamente, não me cabe esgotar assunto, apresentar listas profundas, explicar para vocês todos os papéis das empresas. A mim cabe apresentar um trabalho modesto que eu fiz, né, nos anos 2000 e que despertou interesse da Comissão de São Paulo no tocante a um segmento da atuação das empresas na conspiração do golpe. Fico feliz de poder falar sobre isso, fico feliz de ter podido pesquisar naquele momento e mais aguçar minha curiosidade de repórter, abranger mais do que a simples produção do filme e poder hoje estar falando, além da produção dos filmes, também um pouquinho dessas empresas, mas quero dizer que não cabe a mim esgotar esse assunto. Estou aqui apresentando um trabalho que é uma pequeníssima, ínfima contribuição sobre um momento histórico que eu não sei olhar sobre ele. Espero ter podido corresponder a isso. Acho que fiz o meu dever de casa de uma forma correta, porque ele está repercutindo de 2001 até hoje. Então, essa é a minha pequena colaboração. Cabe agora à sociedade, aos interessados pelo tema, colaborarem com sua curiosidade, com a sua indignação e com as suas pesquisas também e documentos que têm, informações que têm, trazer para o bojo da Comissão Nacional da Verdade tudo isso para a gente agregar. Eu sou uma de vocês, eu trouxe o meu pedacinho, trago de vocês também. É isso aí. Se cada um fizesse um pedacinho, complementando aí a pergunta, eu não sei se entendi bem. Eu entendi o seguinte, que você estaria nos perguntando se nós temos uma continuidade de pesquisa sobre essa questão da situação dos trabalhadores na construção civil. Essa pesquisa foi apresentada pelo Pedro Campos. Se há uma continuidade dessa pesquisa, foi isso que você perguntou? Eu entendi que você perguntava por uma continuidade nessa área. Nessa área, o Pedro pode dizer se continua, se tem mais alguma pesquisa. Nós não temos. E como Comissão da Verdade, nós estamos começando agora estamos começando agora a pesquisar essa questão da participação empresarial. Claro, contamos aí com algumas pesquisas que são clássicas. E como você mesmo disse, né, a Comissão da Verdade não tem que fazer pesquisa histórica, porque ela é datada, ela tem um mandato curtíssimo, especialmente esse GT, tem um mandato ainda menor, que foi criado posteriormente. Então não daria tempo para fazer uma pesquisa. Nós temos um clássico, o livro do Dreyfus, né, que realmente faz um levantamento ímpar de empresas que trabalhavam muito substancioso. Ele não só lista, né, mas ele explica muito bem. É o livro mais completo que continua, eu acho, a meu juízo, que continua a impulsionar, a fazer pensar. Ele parece que foi redescoberto agora, recentemente, 50 anos depois. Por exemplo, quando eu vejo que o interesse, a insistência do Daniel Aranvez, por exemplo, falar desse elemento civil-militar, e outra vez buscando, eu acho que tem muita inspiração do Dreyfus, porque certamente não é a inspiração do Hélio Gaspar. Não tem nada a ver com o Hélio Gaspar, que faz a história por outro lado. Uma história na própria opereta ali dos militares, né? E os militares também tiveram a sua história de insatisfação com a política do Getúlio, com o pós-Getúlio,
se engajaram na Guerra Fria. Uma tese, uma teoria é que eles fizeram isso muito impulsionados até pelos empresários, e os empresários procuraram alguns generais da reserva, e entre eles o Golbery, que o Golbery foi o grande articulador dos militares, mas na verdade o que impressionou os militares não foi essa história das multinacionais aqui, de criarem um modelo para o Brasil que seria mais modernizante, seria melhor do que o que vinha dessa linha reformista, também era um tipo de modernização diferente, mas o que impressionou, o que sensibilizou mais os militares foi outro argumento também que tem a ver também com, vamos chamar assim, com o imperialismo americano, que é uma das facetas também, que é o negócio da Guerra Fria, né? Chegou um momento que não teria mais guerra tradicional, eles viram isso, e a Guerra Fria, com ela, no seu bojo, na sua barriga, a guerra revolucionária era uma opção profissional para as Forças Armadas. Perceberam isso, não vai ter mais guerra. Como é que vai ficar a nossa situação? Nós vamos nos desqualificar como um grupo profissional, ou vamos fazer uma alta tecnologia, mas nem temos condições, mas o que pode ser mais abrangente para as Forças Armadas realmente é um engajamento dentro dessa Guerra Fria. Já participamos aí da Segunda Guerra, ao lado dos Estados Unidos, Guerra Revolucionária. Nós vamos para a Guerra Revolucionária, o inimigo está aqui mesmo, vamos continuar sendo os responsáveis pelos senhores da guerra, né? E isso foi muito disseminado dentro das Forças Armadas, isso se transformou numa ideologia muito forte, a doutrina de segurança nacional. Isso os comoveu profundamente, criou heróis tropicais como o Ustra, que é o ícone disso, né? Mas são muitos Ustras que acreditaram nessa história, torturaram em nome da Guerra Fria, dos ideais de democracia, não sei o quê. Né? Essa história valeu muito para os militares. Agora, não é, mas ela tem a ver, né, com, ela está articulada, e no Brasil, muito especificamente, muito articulada através da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, com os empresários, com os tecno-empresários, né, criaram iam para lá fazer as suas palestras, e criaram uma visão de planejamento estratégico, né, para os militares, que somou a isso, se associou a isso, a geopolítica. Na Escola Superior de Guerra, os ipesianos entraram e colheram lá mais militares e criaram toda uma oficialidade muito próxima. Enfim, a Escola Superior de Guerra, né, os cursos da Escola Superior de Guerra, as associações criadas depois, a partir dos ex-alunos da Escola Superior de Guerra, foram o grande celeiro dessa associação, né, dessa articulação dos civis com os militares, mas muitos dizendo que os civis aí tiveram o planejamento, tiveram induzido essa coisa aí. Mas a gente está falando de onde tira essas... O que nós temos que fazer, eu acho que testar mesmo aí essa relação imensa que esses autores, aí não é somente o Dreyfus, tem outros também que deixaram um legado aí para a gente de empresas levantadas, e a gente vê o que é que isso bate com a experiência, não é, dos nossos sindicalistas, e chamar a nós essas empresas que estão mais próximas dos nossos sindicalistas. São eles que vão ter que continuar essa luta aí, depois da Comissão da Verdade, por essa responsabilização. Bom, pessoal, vamos indo então para o encerramento, né? Agradecendo os companheiros que vieram do Rio, essa excelente contribuição à Comissão Nacional da Verdade, ao grupo dos companheiros aqui de São Paulo, do grupo dos 13, que organizou esse seminário. Diz o seguinte: o foco da Comissão da Verdade, e desse nós não vamos nos desviar, são os mortos e os desaparecidos. Esse é o nosso foco. Sem prejuízo de fazer qualquer tipo de audiência, e essa questão dos mortos e desaparecidos, nós vamos celebrar nossos mortos e desaparecidos dia 31 às 10 horas da manhã no prédio da UBAN. Vamos dar uma demonstração cabal
de repúdio à ditadura e todos os crimes por ela cometidos. Quero dizer, para concluir, que tanto os crimes contra os nossos 500 companheiros que foram mortos, os 80 mil brasileiros presos e torturados, assim como o papel das empresas, que hoje foi denunciado, se tudo isso não for revisto, se tudo isso não for punido e apurado, eles são preparados para repetir qualquer forma de golpe, qualquer forma de repressão, porque no capítulo hoje das empresas, cada vez mais elas estão sedentas de lucro, de capital, de poder e, por que não dizer, de sangue. Elas não titubearão diante das crises internacionais, do capitalismo, e avançar da forma violenta, usando seus cães de guarda para tanto e seus métodos violentos que nós todos conhecemos, que eles não revisaram e não abriram mão de nenhum deles. Então, esse é o mês de março, o mês de abril, o mês do golpe, e se nós não sairmos às ruas e mostrarmos nossos repúdios, eles sairão, eles tentarão reeditar marchas com Deus, pela família, pela propriedade, sei mais lá o quê. Então, não dá para a gente ficar desmobilizado, achando que é coisa do passado, que o relógio, que o ponteiro da história parou, achando que os caras não estão preparados, não estão se articulando, que os IPs estão sendo substituídos pelos millennials e por aí afora. E não é mole o número de jornalistas. Outro dia me mandaram um texto que chamava Caos. E quando a Denise mostrou esses documentários que eram produzidos, era exatamente o caos. Então, abaixo a ditadura, abaixo a repressão do passado e do presente. Enfrentemos os torturadores do passado e do presente. Muito obrigado. A sessão está encerrada.